Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. Quais seriam os sons que você conseguiria emitir? Eu quero que você experimente e veja. Certamente você pode fazer A. Possível? Sim, possível. O que mais? Suponha que você não tivesse língua. Quais são os sons que você conseguiria emitir? Você pode fazer A, você pode fazer U, você pode fazer Tente qualquer outro som. Alguém que não pode falar. Uma pessoa muda, que não pode falar. Quais são os sons que ela faz? Porque esses 3 sons não requerem o uso da sua língua. Veja, se você remover a sua língua, você é capaz de produzir apenas 3 sons, A, U, Você está usando a língua, colocando a língua em diferentes posições no seu palato, para misturar esses 3 sons e produzir todos os outros sons que você produz. Se você conhece algo sobre a televisão a cores, você sabe que existem apenas 3 cores básicas. Usando essas 3 cores, você vê todas as outras cores possíveis na tela. Da mesma forma, existem apenas 3 sons básicos. Usando esses 3 sons, você é capaz de produzir todos estes outros sons. A língua apenas o ajuda a misturar esses 3 sons de muitas maneiras complexas. Agora, esses 3 sons, A, U e Ma, são referidos como sons básicos ou sons universais, porque esses 3 sons são a base de todos os outros sons que você pode emitir. Se você emitir esses 3 sons juntos, o que você obtém? Não é Om. Então, esses são os 3 sons básicos que são a base de todos os outros sons que você pode produzir. Portanto, Aum é conhecido como o som universal ou o som básico na criação. Se isso for verdade, por que apenas uma certa religião parece estar usando Aum como uma marca para si mesma e em nenhum outro lugar isso é conhecido? Isso não é verdade. Onde quer que haja um ser realizado, ali estará o som Aum. Por exemplo, o cristianismo nasceu em Jerusalém, onde a língua na época era o aramaico. O aramaico tem uma certa inflexão em que o som é dominante. Então, no cristianismo, quando encerram algo, nos dias de hoje, o que quer que eles digam, eles terminam com Amém. Se você observar a forma que se diz no Vaticano, sempre se diz Amém. Se você remover o N e disser Amém, fica Se você quiser entender isso, poderá ver uma inflexão semelhante em Tamil. Sim, por exemplo, Ram. Você conhece Ram, nascido em Ayodhya? Ele veio para o sul. Quando ele veio para o sul, quando Ram entrou em Andhra Pradesh e Karnataka, as pessoas o chamaram de Rama. Então ele cruzou a fronteira de Tamil Nadu e as pessoas o chamaram de Raman. Se Krishna vier para Tamil Nadu, o que você faz? Krishnan. Se Arjun vier para Tamil Nadu, o que você faz? Arjunan.
Se Bhim vier para Tamil Nadu, o que você faz? Bhiman? Qualquer pessoa que passar pela fronteira de Tamil Nadu será anificado. Essa inflexão do an em Tamil é muito mais forte do que no aramaico. Amen. Você tira o N, fica apenas Am. Hoje em dia, esse Amen foi para os Estados Unidos da América e se tornou Amen. Essas são distorções culturais e linguísticas que acontecem. No Islã, nasceu também na mesma região, sob as mesmas influências culturais e linguísticas. Eles dizem Amin. Retire o N e diga Amin. É o mesmo som. Porque onde quer que um ser humano se torne silencioso por sua própria natureza, não é um silêncio do professor da escola, não é um silêncio de tampar seus ouvidos. Se você se torna silencioso por sua própria natureza, o som Aum irá reverberar no sistema, porque o som raiz para a sua existência física é o som Aum. Quando o som Aum reverbera, ele começa logo abaixo do umbigo e termina na ponta do seu nariz. Essa reverberação ocorrerá por si só. Então, quando um ser humano senta verdadeiramente em silêncio, com um silêncio interior absoluto, ele sempre se torna consciente do som Aum. Quando ele transmitiu, isso ficou distorcido ao longo do tempo de acordo com as influências linguísticas e culturais. Até na Índia, Aum se tornou Om. Não é Om. Você abre a boca e diz A, fecha gentilmente a boca e se torna U, fecha totalmente e se torna O som Aum tem inúmeros benefícios. Mesmo hoje, se alguém vier aqui com qualquer tipo de perturbação psicológica, a primeira prescrição é sempre Aum. Você faz isso por algumas semanas, você se estabiliza e depois seguimos para outros aspectos. Eu posso mostrar-lhe centenas de pessoas que, do ponto de vista médico, acreditava-se que elas precisariam de medicamentos psiquiátricos pelo resto de sua vida e que se livraram completamente da necessidade de medicação simplesmente pronunciando Aum. Se você está sofrendo com medo excessivo, sonhos distorcidos, pesadelos, mente instável, corpo instável, se a sua condição geral é fraca, você tende a adoecer com muita frequência, especialmente as crianças, se elas têm distúrbios de atenção. Pronunciar Aum por alguns minutos por dia fará uma enorme diferença para ela. Se você tem problemas que você não consegue encontrar uma solução na sua vida, pronunciar Aum será realmente transformador para você. Em algumas semanas, você poderá notar uma diferença fenomenal na forma como funciona, porque esse é o... Cada um de nós tem desejos, nossa própria lista de sonhos e anseios. A criação pode ter seu próprio projeto para nós, mas nossos desejos pessoais não podem ser facilmente ignorados. Eles podem ser extravagantes ou mundanos, ambiciosos ou triviais. Pode ser que eles sejam inconvenientes, podem ser pessoais demais para compartilhar, mas eles são nossos, e para nós, eles são reais, são preciosos, eles são urgentes e profundamente significativos. Aqui está uma rara oferta de Sadhguru, um místico que incorpora a sabedoria e a clareza de uma profunda realização. É uma oferta que possibilita a cada um de nós de nos tornarmos nossos próprios alquimistas,
que nos empodera a transformar desejos há muito tempo estimados em realidade. Sadhguru oferece isso com a intenção de que, uma vez que esses desejos forem alcançados, nós nos voltaremos para o objetivo maior de nosso bem-estar supremo. Meditação Chit Shakti para a paz. Chit Shakti. Be the maker of your own destiny. Chit Shakti. Seja o criador de seu próprio destino. As humans, all that we have created is just a manifestation of our minds. Como humanos, tudo o que criamos é apenas uma manifestação de nossas mentes. So the most important part of creating what you want is to first manifest it within the mindscape. Então, a parte mais importante de criar o que você quer é primeiro manifestar isso dentro do campo mental. What is powerfully established in the mindscape is bound to find manifestation in actuality. O que está poderosamente estabelecido no campo mental está destinado a encontrar manifestação na realidade. Chit Shakti meditations are tools to create what you desire in the mindscape and in turn in reality. As meditações Chit Shakti são ferramentas para criar o que você deseja no campo mental e, por sua vez, na realidade. A way of creating and manifesting what you really care for in your life. Um modo de criar e manifestar aquilo que realmente lhe interessa na vida. May you know the power of being the master of your own destiny. Que você conheça o poder de ser o mestre de seu próprio destino. Keep your hands and legs uncrossed. Mantenha suas mãos e pernas descruzadas. Place your hands upon your thighs, facing upward, loosely placed. Coloque suas mãos sobre suas coxas, viradas para cima e relaxadas. Close your eyes. Feche seus olhos. Sit comfortably. Sente-se confortavelmente. Take a deep breath, and as you exhale, relax into it. Inspire profundamente e, ao expirar, relaxe nessa expiração. Take another deep breath, and as you exhale, relax even more into it. Mais uma vez, inspire profundamente e, ao expirar, relaxe ainda mais nessa expiração. Take one more deep breath. This time, the relaxation should be total. Inspire profundamente mais uma vez. Dessa vez, o relaxamento deve ser total. Now, tense your feet alone. Agora, tensione seus pés, somente seus pés. Tense, Tensione, tense, tensione, tense. tensione, Relax. relaxe. Now tense your calf muscles only, above your ankle, below the knee. Agora tensione os músculos da panturrilha, apenas os músculos da panturrilha, acima do tornozelo, abaixo dos joelhos. Tense, Tensione, tense, tensione, tense. tensione, Relax. relaxe. Now tense your thigh muscles. Agora tensione os músculos da coxa. Tense, Tensione, tense, tensione, tense. tensione, Relax. relaxe. Tense your hip and stomach muscles. Tensione o quadril e os músculos do estômago. Tense, Tensione, tense, tensione, tense. tensione, Relax. relaxe. Now tense the muscles on your chest, shoulders, and your back. Agora tensione os músculos do peito, dos ombros e de suas costas. Tense, Tensione,
Tense. Tensione. Tense. Tensione. Hold the tension. Mantenha a tensão. Relax. Relaxe. Tense both your arms. Tensione ambos os braços. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Make a fist and create tension. Feche as mãos e crie tensão. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Relax. Relaxe. Tense your neck muscles. Tensione os músculos do pescoço. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Relax. Relaxe. Tense the muscles on your face and the back of your head. Make a face and create tension. Tensione os músculos do rosto e da parte de trás da cabeça. Faça uma careta e crie tensão. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Relax. Relaxe. Take a deep breath. And as you exhale, relax. Inspire profundamente e ao expirar, relaxe. Feel relaxation spreading right through your body, from the top of your head down to your toes. Sinta o relaxamento se espalhando pelo seu corpo, do topo de sua cabeça até os dedos dos pés. Riga pari sani pari, riga pari sani pasa, riga pari sani pari, riga pari sani pasa. Riga pari sani pari, riga pari sani pasa. Oru murai unnai kande, ennai nane kandu konde. Move your attention to the top of your head. Mova a sua atenção para o topo de sua cabeça. Move it to your forehead. Mova a atenção para a sua testa, Pit of your throat. cavidade da garganta, Center of your chest. centro do seu peito, Down to your stomach. descendo até o estômago, To the base of your belly. até a base da sua barriga, Into your thighs. para suas coxas, Knees. joelhos, Calf muscle. panturrilhas, Ankle. tornozelos, Feet. pés, Toes. dedos dos pés. Move it upward. Mova para cima, Feet. pés, Ankle. tornozelos, Calf muscle. panturrilhas, Thigh. coxas, Base of your belly. base da barriga, Up. para cima, Further up. mais para cima, Into the chest. para o peito, Into the throat. para a garganta, Face. rosto, Forehead. testa, Top of your head. topo da cabeça, Forehead. testa, Pit of your throat. cavidade da garganta, Center of your chest. centro do peito, Down to your stomach. descendo até o estômago, To the base of your belly. para a base da barriga, Into your thighs. para as coxas, Knees. joelhos, Calf muscle. músculos da panturrilha, Ankle. tornozelos, Feet. pés, Toes. dedos dos pés. Move it upward. Mova para cima, Feet. pés, Ankle. tornozelos, Calf muscle. panturrilhas, Thigh. coxas,
base of your belly, base da barriga, up, para cima, further up, mais para cima, into the chest, para o peito, into the throat, para a garganta, face, rosto, forehead, testa, top of your head, topo da cabeça, forehead, testa, pit of your throat, cavidade da garganta, center of your chest, centro do peito, down to your stomach, descendo até o estômago, to the base of your belly, para a base da sua barriga, into your thighs, para suas coxas, knees, joelhos, calf muscle, músculos da panturrilha, ankle, tornozelos, feet, pés, toes. dedos dos pés. Move it upward. Mova para cima, Feet, pés, ankle, tornozelos, calf muscle, panturrilhas, thigh, coxas, base of your belly, base da barriga, up, para cima, further up, mais para cima, into the chest, para o peito, into the throat, para a garganta, face, rosto, forehead, testa, top of your head. topo da cabeça. Visualize yourself sitting cross-legged on the banks of a still lake. Visualize-se sentado de pernas cruzadas nas margens de um lago quieto. See it clearly. Visualize claramente. You are sitting on the banks of a still lake. Você está sentado nas margens de um lago tranquilo. See the still surface of the waters. Veja a superfície quieta das águas. Mild mist floating over it. Uma névoa suave flutuando sobre ele. It is cool and pristine. Está fresco e puro. Just gaze at the surface of this pristine and still water. Apenas olhe para a superfície dessa água pura e tranquila. As you gaze at this perfectly still lake, Enquanto você olha para esse lago perfeitamente quieto, your mind begins to settle into stillness and coolness of the beyond. sua mente começa a se acalmar na quietude e no frescor do além. As you gaze at this perfectly still lake, your mind begins to settle into stillness and coolness of the beyond. Enquanto você olha para esse lago perfeitamente quieto, sua mente começa a se acalmar na quietude e no frescor do além. Allow the still lake to reflect in the mirror of your mind. Permita que a tranquilidade do lago reflita no espelho de sua mente. Allow the still lake to reflect in the mirror of your mind. Permita que a tranquilidade do lago reflita no espelho de sua mente. Your mind becomes the embodiment of the utter stillness of the beyond. Sua mente se torna a personificação da absoluta quietude do além.
Ninguém deveria, nem mesmo, gerar um único pensamento. Quando tanto já foi feito, é no estar em contato com a realidade, de todas as maneiras possíveis, que alguém saberá. Isso não é inteligência. Mas, infelizmente, se faz passar como sendo algo esperto, como sendo algo inteligente. Havia um ator muito ruim. Um ator realmente péssimo, que estava interpretando Hamlet. Com o decorrer da peça, ele foi piorando. Quando ele chegou ao famoso To be or not to be. ser ou não ser, as pessoas começaram a atirar coisas contra ele. Eles pegaram seus calçados e atiraram. Então, ele saiu do palco e disse: Bem, pessoal, eu não escrevi essa porcaria. Todas as pessoas infelizes no mundo acham que existe algo de errado com a criação. Todas as pessoas infelizes no mundo acham que o Criador cometeu um erro. Para explicar esse erro, ou para explicarem a si mesmas dentro desse erro, elas usam todos os tipos de filosofias. Todas as filosofias no planeta. Se você colocá-las juntas, todas elas juntas, não possuem a beleza de uma única folha desta árvore. Mas ainda assim isso ocupa as pessoas por toda uma vida. Porque isso lhes fornece o tipo de explicação que elas querem ouvir. Filósofos geralmente são homens que não trabalham. Não existem muitas mulheres filósofas, hein? Homens que não trabalham, que no mínimo possuem uma explicação do porquê eles estão sem trabalhar. Portanto, esses homens que não trabalham, que não têm mais nada para fazer ou nada mais para criar, seguem elaborando filosofias. Qualquer pessoa que apresente qualquer tipo de filosofia, isso é um sacrilégio contra a criação. Não cabe a ninguém, nem mesmo, gerar um único pensamento quando tanto já foi feito. Se você vier aqui por 1000 vidas, e se você prestar atenção por 24 horas, ainda assim você não conhecerá uma minúscula parte da criação. Quando este tipo de criação está aqui, qualquer um que pense em suas próprias bobagens, isso é um sacrilégio absoluto. Mas, em termos sociais, infelizmente, o mundo chegou a um ponto em que, se você disser algo que ninguém entenda, a maioria das pessoas acha que você está sendo muito inteligente. A inteligência está em ser capaz de fazer as pessoas entenderem o que elas não conseguiam entender. A inteligência não está naquilo que as pessoas sabiam perfeitamente bem há muito tempo e deixá-las totalmente confusas. Isso não é inteligência. Mas, infelizmente, se faz passar como sendo algo esperto, como sendo algo inteligente. As pessoas se apaixonaram pelas palavras e se esqueceram do mundo. Está na hora de recuperá-lo. Se você estiver no topo do monte de lixo da sua mente, os seus pés jamais tocarão o chão. Se os seus pés jamais tocarem o chão, você nunca saberá o que isso é. É por essa razão que, nesta cultura, para onde quer que você olhe, as pessoas se abaixam totalmente. Elas querem que seu corpo inteiro toque o chão, não apenas os pés. A maior parte da vida delas
ou a maior parte do dia, a própria cultura foi concebida de tal maneira para que você caminhe descalço, a menos que você esteja andando em terreno acidentado. Porque nós queremos que você esteja em contato com a terra. Se você não conseguir mais nada, se você ao menos sentar desta maneira por 10 dias, você saberá muito mais do que lendo milhares de livros. Porque, se você apenas sentar desta maneira, a Mãe Terra se infiltrará para dentro de você sem a sua permissão. Não acredite nisso. Ela não precisa se infiltrar, porque, assim como esse pedacinho de grama brotou da terra, você também foi da mesma maneira, com alguma mobilidade. Do contrário, agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, você é apenas um amontoado de terra. Isso é tudo que você é. Você pode até acreditar que você seja algo, mas isso é tudo o que você é. E isso não é pouco. Se você acredita que é algo mais do que isso, você é pequeno. Vendo de outro modo, você é o próprio planeta, você é a própria criação. Portanto, você é apenas uma protuberância do planeta. E não pense que isso é pouco. As montanhas Velingiri também são uma pequena protuberância do planeta. Os Himalaias também são uma pequena protuberância do planeta. Você também. É estando em contato com a realidade de todas as maneiras possíveis que saberá, e não pensando em tolices que podem passar batido num chá da tarde. Existencialmente, isso não passará batido. Pode passar batido para um bando de tolos que você reuniu ao seu redor em forma de sociedade, não passará batido perante os olhos do Criador. Se você não se fizer passar aos olhos do Criador, todas as outras distinções que você talvez tenha encontrado serão apenas coisas vazias, não irão te apoiar. Quando a hora de abandonar esta roupagem, quando chegar a hora de colocar a terra de volta à terra, elas não irão te apoiar, com certeza. Existe algo chamado de gênio no ser humano. Existe uma competência aqui que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de 1 milhão de anos, assim, durante uma tarde. Se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. Se você criar a situação necessária, o sucesso é coisa garantida para essa pessoa. Pequenas coisas ou grandes coisas, não importa. Em todo e qualquer ato, um ser humano anseia por ser bem-sucedido. A vida tem um número infinito de portas. Se você for muito dedicado, você abrirá algumas delas. Se você for brilhante, você abrirá muitas delas. Mas se você for verdadeiramente vibrante, então elas se abrirão para você. O processo para ser bem-sucedido torna-se tão complexo para as pessoas que o motivo pelo qual elas estão trabalhando para isso fica, em geral, completamente esquecido e elas começarão a desenvolver conceitos de sucesso, todos os tipos de conceito. O que é ser bem-sucedido? Posso contar uma piada? Vocês estão tão sérios. Havia um homem na Índia chamado Shankaran Pillai. Ok? É como John Smith. Seu filho veio para os Estados Unidos. Obviamente, um jovem indiano significa que ele é um engenheiro de software. Ele foi para o Texas, Houston, e começou a trabalhar lá. Daí ele se apaixonou por uma mulher branca americana. Ele estava sofrendo porque, no seu país, este relacionamento amoroso é um crime. Ele lutou e relutou até que um dia contou para sua mãe. Daí a mãe informou ao pai
E o pai explodiu. Ele voltou para casa para convencê-lo, não deu certo, porque na Índia, se você tiver que se casar, eles vão rastrear sua árvore genealógica por 5.000 anos. Eles estão procurando pela pureza genética da pessoa com quem você vai se casar. Então, alguém de um outro lugar, uma mulher branca da América, como você pode se casar com ela? O que sabemos sobre a genética dela, de onde ela veio, qual é a descendência dela? Então, sem chance de convencê-lo, ele voltou. E, claro, quando ele voltou, ele se apaixonou novamente e eles seguiram em frente. E então o pai renegou. Shankaran Pillai simplesmente renegou seu filho. Eu não tenho nada a ver com você. Mas os anos se passaram e eles tiveram um menino. E a fotografia do menino, do dia em que ele nasceu, estava no Facebook e a esposa compartilhou no Face dele. E o bebezinho estava crescendo a cada dia e tudo mais. Lentamente, sabe? Você renegou o filho, mas o neto é um caso diferente. Lentamente, em questão de 1, 2 anos, ele se apaixonou completamente por esse bebezinho que ele ainda nem tinha visto. Com o passar do tempo, as pessoas começavam a chegar da América, aqueles que estavam viajando. Ah, você precisa ver o seu neto? Você não o viu? Você precisa vê-lo, esse é o fruto da sua vida. Aos poucos isso o atingiu, então ele decidiu, ele não vai ver o rosto de seu filho, ele irá para a América e só verá o rosto do neto. Claro que ele não vai nem olhar para aquela mulher branca. Então ele veio para a América e um menino de 7 anos, cheio de energia, eles estão morando num pequeno rancho, ele está para cima e para baixo fazendo todo tipo de coisa. Ele ficou completamente fascinado por esse pequeno garoto. Então um dia este garotinho disse, vovô, venha, vou lhe mostrar minhas habilidades com um arco. Ele o levou para dentro do celeiro e ele foi até o celeiro e lá ele viu 8 alvos, todos eles com a flecha no centro do alvo. Shankaran Pillai olhou para isso, então ele pensou, ah, este é o meu neto. Ele pensou em todos os grandes arqueiros lendários da Índia, sabe, Arjuna e Ekalavya, e ele viu o futuro, todas as medalhas de ouro olímpicas caindo do céu. Então ele perguntou, de qual distância você atirou? O menino disse, de 18 metros. O quê? De 18 metros, 8 alvos. Você acertou todos bem no alvo? Como você faz isso? Então o menino disse, vovô, primeiro eu atiro, depois pinto o alvo. Esses conceitos sobre ser bem-sucedido podem ser muito frustrantes e eu tenho estado constantemente com pessoas que alcançaram um certo nível de sucesso e os seus conceitos de sucesso, as suas vidas não se encaixam nos seus conceitos de sucesso. E isso as está destruindo e elas acham que algo está errado. Não está dando errado, elas só melhoram, as situações estão fazendo com que elas prossigam, mas os seus conceitos estão desmoronando, por isso elas sofrem o próprio sucesso. Você verá inúmeras pessoas passando por esse tipo de coisa. Quando nós falamos de sucesso, tenho certeza de que todos vocês já devem estar planejando como alcançar esse sucesso em suas vidas. Vocês fizeram seus planos? Planejar é bom, mas os planos também podem ficar estancados por coisas porque você planeja com base no que você sabe hoje. Ninguém pode planejar a partir daquilo que desconhece. O seu plano significa somente um exagero daquilo que é hoje na forma de amanhã. Neste momento você se encontra aqui em um certo nível. Agora você pensa, o meu plano quer dizer isso deve ser 10 vezes mais nos próximos tantos anos, ou seja o que for, ou 100 vezes, ou milhões de vezes, ou seja o que for. Mas, essencialmente, o plano é apenas um exagero daquilo que existe hoje. Talvez haja uma certa lógica nisso, talvez haja uma certa compreensão da logística associada a isso, mas, essencialmente, é um exagero do hoje. Isso significa que, de muitas maneiras, foram excluídas quaisquer outras possibilidades que ainda não estão em sua experiência. Na Pensilvânia, vocês ouviram falar das inundações da Pensilvânia? A Pensilvânia tem inundações, sabia?
Aconteceu uma vez que uma grande inundação veio e a água começou a subir em uma pequena cidade e subiu até, você sabe, as casas ficaram submersas. Então 2 meninos subiram no telhado da casa e ficaram sentados lá. E em seguida eles viram um chapéu subindo e descendo em frente à casa. Um dos meninos perguntou: o que é aquilo? Por que esse chapéu está subindo e descendo? Daí o outro garoto disse: não se preocupe, é o meu pai. Ontem à noite, ele brigou com a minha mãe e prometeu: faça chuva ou faça sol, eu vou roçar essa grama. Portanto, os planos podem ser frágeis. É bom ter um plano, mas é mais importante que você tenha um propósito. Se você tem um propósito, os planos vão evoluir, coisas vão acontecer, os planos irão desmoronar, coisas novas surgirão. O que tiver que acontecer, acontecerá. Se você seguir firme um determinado propósito, as outras coisas apenas servirão a este propósito. Mas se você estiver muito comprometido com um plano específico, então o plano pode se tornar um projeto restritivo. Isso também é uma possibilidade. Não há problema em manter um plano, mas você precisa manter o plano a uma certa distância. Você não deve se identificar com o plano. O processo para o sucesso. Veja, essencialmente, o sucesso é um desejo em todo ser humano. Você pode colocar um pouco de fogo e fazer dele a sua paixão, mas se isso se tornar uma necessidade dentro de você, que você necessariamente precisa ser bem-sucedido, caso contrário você sofreria. Então você está caminhando em direção a um problema sério. Nossas paixões podem se transformar em veneno se nós começarmos a ficar ressentidos por não satisfazer essas paixões. Quando eu digo transformar-se em veneno, hoje em dia há evidências médicas e científicas substanciais que mostram que se você ficar ressentido, quando você fica ressentido com algo, com raiva de algo, frustrado com algo, nós podemos hoje verificar clinicamente. Podemos fazer alguns testes de sangue e mostrar-lhe que, na realidade, você está colocando veneno no seu sistema. Esses são venenos que você bebe e você espera que a outra pessoa morra. A vida não funciona assim. Se você bebe veneno, você morre, e isso é justo. É muito justo, não é? Se você bebe veneno, você deve morrer. Eu bebo veneno e eu quero que ele morra. Não funciona assim. Portanto, essas emoções sempre afastam a habilidade fundamental. Veja, existe algo chamado de gênio no ser humano. Todo ser humano o possui, todo ser humano o acessa em algum momento da vida. Mas a questão é, com que frequência você o acessa? Essa é a questão. Você foi brilhante uma vez em sua vida. Isso não é bom o suficiente. Você deve ser brilhante o tempo todo, não é? O que é o gênio? Existem muitas maneiras de olhar para isso. A maneira mais simples de olhar para isso é... Quando dizemos inteligência, estamos sempre pensando em pensamento lógico? Não. O pensamento lógico não terá sentido, provavelmente daqui a 25 anos, porque o seu computador poderá ser capaz de explorar todas as permutações e combinações do pensamento lógico, muito mais rápido e muito melhor do que você consegue. Então, tocar o gênio significa que existe outra dimensão de inteligência dentro de você. O que você comeu no café da manhã? Frango e salada. Veja, ele comeu um frango. Ao longo da tarde, esse frango se transformou em um ser humano. Se você perguntasse a Charles Darwin quanto tempo um frango leva para se tornar um ser humano, ele falaria em termos de milhões de anos. Aqui está. Ao longo da tarde, ele transformou um frango em um ser humano. Portanto, existe uma inteligência aqui, existe uma competência aqui, que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de 1 milhão de anos, assim, durante uma tarde. A única coisa é que esse é um estado de inteligência inconsciente. O que quer que esteja inconsciente, se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. No seu processo consciente, se esta inteligência, se até mesmo uma gota desta inteligência estiver acessível a você, de repente a vida brilhará como se fosse mágica. O que todo mundo se esforça para conseguir, você pode fazer facilmente.
Agora, quando eu digo inteligência, as pessoas sempre pensarão nisto. Se você falar em inteligência e pedir a eles que mostrem em linguagem de sinais, eles sempre dirão isto, não é? Eles não dirão isso ou isso ou isso. Porém, uma célula do seu corpo está fazendo mais atividade do que o seu cérebro jamais poderia fazer. Uma molécula de DNA está realizando várias milhões de funções em um minuto que você nunca jamais conseguirá compreender, sim ou não? Assim, no yoga, nos sistemas iógicos, nas ciências iógicas, nós nunca consideramos nada como mente. Não existe tal coisa como mente, existe um corpo físico e um corpo mental. Então, você aprende a pensar através de seu corpo. Você sabe, esta é uma sessão curta, não é uma área que devemos entrar neste momento, mas eu tenho que dizer isso a vocês. Existem muitas coisas que eu pessoalmente faço ao mesmo tempo. Agora as pessoas vêm e me dizem, agora mesmo eu estava entrando nesta sessão, alguém vem e me diz, Sadhguru, esses planos de construção precisam ser feitos, por que fazemos tudo por nós mesmos? Agora, até a hora que eu sair, eu terei o plano de construção pronto, enquanto estou falando aqui, porque de 12 a 14 canais, na realidade, estão funcionando continuamente na minha cabeça. Não é apenas na cabeça, você aprende a pensar através do seu corpo. Aprender a pensar através do seu corpo nunca vai lhe dar dor de cabeça, essa é a melhor parte. Agora, todas essas responsabilidades e 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, você não vai ficar estressado? Não existe tal coisa, porque você usa uma dimensão mais profunda de si mesmo, e todos são capazes disso, e todos a têm. Pode ser que você não tenha o mesmo nível de intelecto de uma outra pessoa. Isso sempre varia de pessoa para pessoa. Mas se todos vocês comerem uma cenoura, você poderá digeri-la. Isso significa que você tem uma outra dimensão de inteligência, sim? Se você criar a situação necessária para que tudo que está dentro do sistema esteja acessível a você, o sucesso é coisa garantida para essa pessoa. Você precisa aprender a ser feliz com as suas compulsões. De qualquer maneira, você tem a compulsão. Se você não está feliz com ela, agora você tem 2 problemas, a compulsão e a infelicidade. Se você tiver ao menos um problema, é mais fácil lidar com ele? Você tem as suas compulsões, aprenda a observá-las alegremente. Isso não significa que você está feliz pelas suas compulsões. Você é feliz. O motivo de estarmos sempre falando sobre alegria, amor e coisas assim é para manter a mente agradável, para manter as emoções agradáveis. Porque quando a sua mente e as suas emoções estão agradáveis, você está flexível, podemos fazer muitas coisas com você. Quando a sua mente e as suas emoções não estão agradáveis, você se torna rígido, nada pode ser feito com você. Portanto, você já tem um problema, não crie o próximo. A infelicidade é desagradável. Agora, quando você está em um estado desagradável, ninguém pode te tocar, ninguém pode te ajudar, ninguém pode fazer nada com você. Se você está em um estado agradável, você está disposto a ser moldado para um formato diferente, não é? Quando você está em um estado desagradável, você não está nem disposto a ser tocado. Então, a infelicidade é um problema maior do que qualquer maldita compulsão que você tenha? Um problema muito maior, porque agora você não pode ser tocado, você não pode ser moldado, você não pode ser ajudado. Então, primeiro resolva isso. Qualquer que seja seu desvario, a primeira coisa é aprender a ser alegre e amoroso. Assim, fica fácil trabalhar com você, fica fácil te ajudar, fica fácil lhe alcançar, fica fácil fazer coisas com você para além dos seus gostos, porque o que você gosta e não gosta, essas são as compulsões básicas. Se tivermos que te ajudar a sair disso, você precisa estar em um estado agradável. Se você está em um estado de desagradabilidade, não podemos fazer com que você faça algo que não goste, você fará apenas o que gosta.
Quanto mais infeliz a pessoa é, mais ela vai insistir. Eu só farei isso, é assim que eu sou. As pessoas alegres são flexíveis. Você pode fazê-las dançarem, você pode fazê-las chorarem, você pode fazê-las pularem, elas farão tudo quando elas estão felizes. Elas são flexíveis. Não perca a sua flexibilidade. Essa é a coisa mais importante. É por isso que de manhã, yoga. Começando com as suas costas, lentamente iremos trabalhar até a cabeça. Porque a flexibilidade é a chave. Se você se tornar fluido, ótimo. De ser sólido para se tornar flexível, depois se tornar fluido, depois se tornar gasoso, depois se tornar o nada, isso se assemelha a uma progressão, não é? Então, é importante se manter flexível. A flexibilidade não é possível quando você está em qualquer estado de desagradabilidade, tanto na mente quanto nas emoções. Então, essa é a razão pela qual estar alegre, ser amoroso, estar feliz, estar em paz é importante, apenas por essa razão. Portanto, não crie um problema duplo. Você já tem o suficiente e essas não são as únicas compulsões que você tem. Você tem muitas outras. E o próprio propósito do Samyama é trazer à tona todas essas coisas que você tem escondido, porque se você as enterrar, elas só irão crescer. Você enterra as suas batatas, elas irão se multiplicar e crescer. O karma é como um saco de batatas. Quanto mais fundo você enterrá-las, mais elas crescerão. Então este é um lugar para arrancá-las, secá-las de tal maneira que elas não cresçam novamente. Se você se submeter suficientemente a um sadhana intenso, você verá, quando você sair para o mundo, muitas das suas simples compulsões desaparecerão. E estou lhe dizendo, se você estivesse com as compulsões de uma semana atrás, você não conseguiria se sentar assim. O que todos vocês têm conseguido fazer perfeitamente bem. Você não consegue se sentar quando existem compulsões? Sim, uma ou outra bobagem tem surgido, não é que você se tornou 100% livre, mas muitas das suas compulsões se encerram. É por isso que você consegue se sentar. Tudo está doendo. Quem não está com dor? Todos estão doloridos, inclusive eu. Para mim, apenas uma perna, para você as duas. Ao menos disso eu estou dispensado, porque eu tenho que permanecer sentado durante vários samyamas. Apenas uma perna. Para vocês, as duas pernas. Está doendo? Aí é que está. Isso dói, eu quero me levantar. Sinto fome, eu quero correr e comer. Me sinto assim, eu quero ir fazer xixi. Isso é o que temos superado. Muita fome, mas não importa. Muita dor, não importa. É uma compulsão terrível. A maioria das pessoas não aguentará por 2 minutos, elas irão quicar por aí. Agora você está apenas sentado. E alguém está sentado ao seu lado e eles ainda fazem bababá, bububu. Estão tirando todas as batatas deles? Não apenas as suas. Você também tem de lidar com as batatas à sua volta, batatas podres voando por todos os lados, e mesmo assim... Então não reclame, você está indo bem, mas ainda há muitas batatas para se retirar. Elas precisam ser retiradas diariamente, todos os dias. Fazer isso apenas uma vez ao ano por 7 dias não é suficiente. Todos os dias você as remove, as seca e as guarda dentro de você. As seque a tal ponto que não possam brotar novamente. Assim tudo bem, as batatas são úteis. Você não deve se desfazer das suas batatas, senão toda a sua experiência de vida desaparecerá. Apenas seque-as de tal maneira que elas parem de crescer. O que está lá, fica lá. A mesma maldita batata se multiplica em milhares. Essa é uma batata exagerada, não é? Portanto, você as seca e apenas as mantém como elas são. Veja, é assim. Você tem 5 minutos de experiências intensas, digamos que de dor, ou de medo, ou de alguma experiência torturante, ou de algo que foi abominável para você. 5 minutos. Esses 5 minutos de batatas irão se multiplicar e multiplicar e multiplicar,
e governar toda a sua vida? Onde quer que você vá, é disso que você fala. Onde quer que você esteja, é nisso que você pensa. Se algo se mover, você pensa que é a mesma coisa que vai acontecer, pois você está multiplicando as suas batatas. Você as enterrou e agora elas estão se multiplicando. Elas se tornarão milhares de batatas do mesmo tipo, abomináveis. Agora, você secou essa batata e a guardou, ela está aqui. Ela é uma boa experiência. Se você passou por uma experiência realmente ruim, essa é uma boa experiência, porque estas são inestimáveis. O que você aprende através de momentos desagradáveis em sua vida é inestimável. Se você esquecer essa experiência, você é um tolo. Apenas um tolo tentaria esquecer. Se você for inteligente, deverá lembrar de toda experiência desagradável que teve, sem ressentimento, sem raiva, sem ser desagradável, apenas na sua memória, sempre, para que você nunca mais entre na mesma situação novamente. Se você queimar a sua experiência, você vai passar pela mesma bobagem novamente. Nós só queremos tirar as batatas e secá-las de tal maneira que elas não possam brotar, mas nós queremos preservar as batatas. Nós não queremos nos livrar delas. Do contrário, você será mais uma vez um tolo ignorante que fará as mesmas coisas de novo. O valor das experiências de vida não pode ser jogado fora. O valor das experiências de vida definitivamente não pode ser jogado fora. Elas são necessárias se você conseguir mantê-las a uma distância e usá-las como experiência. Se você permitir que isso cresça em você, então, isso irá simplesmente envenenar toda a sua vida. Karma. Karma é a única coisa. A memória da experiência é a única coisa que pode trazer sabedoria a você. E é a única coisa que pode te prender. E é algo que pode envenenar tão fortemente a sua vida a ponto de te destruir. Então o karma não é o problema. O problema é como você o carrega. Como você o carrega é o único problema. O karma não é o problema. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!